Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso esquematizado, artigo por artigo, do Código de Normas do Paraná. Estamos tratando aqui do capítulo 6º, tabelionato de notas, a seção 6ª, escrituras, e a subseção 02, imóveis rurais. Vamos iniciar hoje, a partir então, do artigo 688. Na lavratura da escritura pública, nós temos que obedecer uma série de normas, uma série de regras. Se naquela formalização de uma declaração de vontade eu tiver por objeto um bem imóvel, nós vimos na aula anterior, eu tenho que obedecer uma série de regras. E se esse bem imóvel for um imóvel rural, eu obedecerei às regras tratadas a partir do artigo, trazidas a partir do artigo 688. Então, vamos a elas. Na lavratura de escrituras referentes a imóveis rurais, nós temos que, então, seguir regras gerais das escrituras. Regras gerais das escrituras de imóveis e regras específicas das escrituras de imóveis rurais. Requisitos. Então, vamos lá, artigo 688. Artigo 688. Então, lavratura de escrituras públicas que tenham por objeto, cujo objeto seja um imóvel rural. Um imóvel rural. Eu deverei obrigatoriamente passar, ou melhor dizendo, cumprir os requisitos do artigo 675. Então, vamos a eles. 675 dos atos notariais. Os atos notariais, para sua validade e solenidade, além dos requisitos previstos no Código Civil e em leis especiais, devem conter. Nós já vimos isso aí na nossa segunda aula, primeira ou segunda aula aí dessa parte do capítulo 6º, tabelionato de notas. Então, vamos trazer aqui o artigo 675. A data do ato, indicação do local, dia, mês e ano, lugar onde foi lido e assinado, com endereço completo, se não se tratar da sede da serventia, o reconhecimento da identidade e capacidade das partes, manifestação de vontade dos intervenientes, etc. 675, ótimo. 684, nós já vimos na aula anterior, da escritura pública, que versa sobre bens imóveis. Na lavratura de escrituras referentes a imóveis e direitos a eles relativos, além dos requisitos previstos no 675, deverá constar várias informações. Então, este artigo dos bens imóveis é o 684. Então, nós temos que obedecer estes artigos. 675, 684 e as seguintes disposições. E as disposições do 688. Então, na lavratura da escritura pública que tenha por objeto um bem imóvel rural, nós vamos obedecer 675 artigos 675, 684 e o próprio 688. O que eu tenho no inciso 1? No inciso 1, eu tenho a descrição daquele imóvel rural. A qualificação objetiva, eu posso dizer dessa maneira. Qualificação objetiva no sentido de qualificação do objeto. A descrição do objeto. Descrição do objeto. Como eu descrevo esse meu objeto? O número do imóvel rural,
a denominação sítio, fazenda, se houver sua área, características e confrontações, área, características, confrontações, localidade, o município, localidade, município. Vamos fazer todas essas informações para a nossa escritura pública. O número da indicação cadastral no INCRA e na Receita Federal para fins de TR, o número da indicação cadastral no INCRA. Número INCRA. Número Secretaria da Receita Federal para fins de TR. Indicação de quilômetro de sinalização quando fronteiriços à estrada sinalizada. Quilômetro de localização. Então, nós vamos identificar o nosso objeto. Como? Número, denominação, área, características, confrontações, localidade, município, número do INCRA, número na Secretaria da Receita Federal e o quilômetro de localização. Esse é o inciso 1. Vamos agora para o inciso 2. Transcrição do CCIR, mencionando número, área e módulo. Vamos colocar aqui. Transcrição CCIR. E o que eu tenho que trazer quando eu transcrever o meu certificado de cadastro do imóvel, CCIR INCRA? CCIR INCRA. Número do imóvel, número, na verdade, do CCIR, né? Área do imóvel, módulo, isso, na lavratura dessa minha escritura pública, tenho que trazer essas informações. Inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA para fins de desmembramento. Então, vamos continuando aqui. Inciso 3. Inciso 3. Inteiro teor da autorização do INCRA. Inteiro teor autorização INCRA na hipótese de para fins de desmembramento. Para fins desmembramento. Para fins de desmembramento. Inteiro teor da autorização do INCRA para fins de desmembramento de imóvel rural. 4. Na impossibilidade de apresentação do certificado de cadastro emitido pelo INCRA relativo ao último exercício, então, vamos imaginar que o certificado de cadastro, o CCIR do INCRA, não emitido. Vamos colocar não emitido. CCIR do INCRA, do último exercício. Último exercício. Não emitido. CCIR do INCRA do último exercício não emitido. Em substituição, será exigido, então, protocolo de encaminhamento do cadastramento. Protocolo de encaminhamento. Cadastramento.
protocolo do encaminhamento do cadastramento ou recadastramento. Ou recadastramento. Então, o CCIR do INCRA, relativo ao último exercício, não foi emitido. O que eu tenho que trazer? Protocolo de encaminhamento de cadastramento ou será exigido o protocolo de encaminhamento do cadastramento ou recadastramento. Nessa última hipótese de recadastramento do certificado de cadastro anterior. Certificado cadastro anterior. O inciso, então, quarto, ele traz: se for impossível a apresentação do CCIR do último exercício, ou teremos o protocolo de encaminhamento do cadastramento, ou então, se se tratar de recadastramento, do certificado de cadastro anterior. Possibilidade de apresentação do certificado de cadastro expedido pelo INCRA relativo ao último exercício, será exigido o protocolo de encaminhamento de cadastramento, porque não havia sido cadastrado. Tudo bem, essa é a primeira hipótese. Ou então, o recadastramento, com o certificado de cadastro anterior. Inciso 5º. Menção de que as partes foram cientificadas de que as obrigações ambientais têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de eventuais obrigações. Então, menção que as partes certificadas. Então, os senhores devem trazer essa expressão, as obrigações partes certificadas. Os senhores devem obrigatoriamente constar essa expressão na escritura pública. Parte certificada de que, ou certificada, como ele traz? De que as obrigações ambientais, elas têm natureza real, e são transmitidas ao sucessor de eventuais, ao sucessor, então os senhores devem constar ao sucessor de eventuais obrigações, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da 12651 de 2002. Então, os senhores vão trazer estas informações. Os parágrafos de 1 ao 6º foram suprimidos. Então, é isso que nós temos que ter aqui na nossa escritura pública de imóvel rural, cujo objeto seja um objeto rural. Nós vamos fazer as disposições do artigo 675, 684 e essas informações constantes dos incisos do artigo 688. Número, denominação, área, características, confrontações, localidade ou município, o número de indicação cadastral no INCRA e na Receita Federal para fins de ITR, a indicação do quilômetro de sinalização quando fronteiriços à estrada sinalizada. Esse é o inciso 1. Inciso 2, transcrição do CCIR do INCRA, mencionando-se o número, a área do imóvel e o modo. Inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA na hipótese para fins de desmembramento de imóvel rural. 4. CCIR do INCRA do último exercício. Ok, tudo bem. Essa é a hipótese que nós temos que trazer
mas se ele não tiver sido emitido. Se o CCIR do INCRA do último exercício não tiver sido emitido, ou o protocolo de encaminhamento de cadastramento ou de recadastramento com o certificado de cadastro anterior. E menção de que as partes foram certificadas de que as obrigações ambientais, elas têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de eventuais obrigações de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.651. 689. O que diz o artigo 689? Uma vedação ao notário. Uma vedação ao notário. O que diz o artigo 689? Sob pena de responsabilidade, o notário ele não pode lavrar, no caso de desmembramento, escrituras de parte de imóvel rural se a área desmembrada e a remanescente não forem iguais ou superiores à fração mínima de parcelamento impressa no certificado de cadastro correspondente. Então, vamos imaginar que eu tenho uma área do imóvel, e eu vou promover um desmembramento. Tanto essa área, que é a área remanescente, que nós chamamos de área remanescente, quanto esta área desmembrada, elas devem corresponder, elas devem ser maior que a fração mínima estipulada pelo cadastro correspondente de parcelamento. Então, tanto essa área desmembrada, ela tem que ser maior ou igual, ela só pode ocorrer, só pode ser feita a lavratura de escritura pública de desmembramento se a área desmembrada ou a área remanescente forem superiores à fração mínima de parcelamento. Então, vou colocar fração mínima de parcelamento, E essa fração mínima de parcelamento, onde que ela se encontra? Onde ela está estampada? No certificado de cadastro. No certificado de cadastro. Então, é vedação ao notário, a lavratura de escritura pública. Ou melhor, eu só posso lavrar, ou, dizendo em outras palavras, a lavratura só se permite a lavratura da escritura pública se a área desmembrada for maior ou igual ao fator mínimo de parcelamento ou fração mínima de parcelamento, ou a área remanescente também maior ou igual que a fração mínima de parcelamento. Vedação ao notário de lavratura de escritura pública. Que não atendam, vamos dizer dessa maneira, que não atendam, né? Que não respeite, em que a área desmembrada não seja maior ou igual, ou que a área remanescente também não seja maior ou igual, sob pena de responsabilidade. O notário não pode lavrar no caso de desmembramento de escrituras de parte de imóvel rural, vedação ao notário, lavratura de escritura pública,
que não atendam, em que a área desmembrada e que a área remanescente não forem iguais ou superiores à fração mínima de parcelamento. Correto? 689. O parágrafo 1º. Então, vedação ao notário de lavratura de escritura pública, na hipótese de parcelamento de imóvel rural. Notário não poderá, no caso de desmembramento, melhor dizendo, desmembramento de imóvel rural. Então, vou colocar aqui. Em se tratando de desmembramento de imóvel rural, desmembramento de imóvel rural, veda-se ao notário, lavratura de escritura pública, que não atendam, que a área desmembrada não seja a área desmembrada, que não atendam, né, a estes requisitos. A área desmembrada, ela deve ser maior. Então, se ela não for maior, não pode ser lavrada. Na verdade, deveria ser menor ou igual, mas não tem problema. A ideia é essa. Eu não posso lavrar uma escritura pública em que eu tenho um imóvel rural, em se tratando de desmembramento, em que a área remanescente e a área desmembrada não sejam maiores ou iguais que aquela fração mínima do parcelamento, né? Então, em se tratando de desmembramento de imóvel rural, vedação ao notário, de lavratura de escritura pública, em que a área que não atendam, né? Em que a área desmembrada, vedação ao notário, a lavratura de escritura pública, é porque quando eu coloco ficou invertido. Vedação ao notário, eu não posso lavrar a escritura pública em que a área seja menor, né? Que não atenda, em que a área, vedação ao notário, vou colocar então da forma correta. Vedação ao notário da lavratura de escritura pública, em que a área, em que vedação ao notário de lavratura de escritura pública, em que a área desmembrada seja menor que o fator, a fração mínima de parcelamento. Ou seja, vamos colocar aqui a escritura pública, a área desmembrada, e a área remanescente devem ser maior ou igual ao fator, a fração mínima de parcelamento. A escritura pública só é possível se a área desmembrada agora ficou melhor. Vedação ao notário, lavratura de escritura pública, em que a área desmembrada seja menor que o fator, a fração mínima de parcelamento, em que a área remanescente seja menor que a fração mínima de parcelamento. Ou seja, só é possível escritura pública em que a área desmembrada ou a área remanescente sejam maior ou iguais à fração mínima de parcelamento. Mas o parágrafo primeiro, ele faz um adendo, uma exceção. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos em que a alienação se destine comprovadamente à anexação a outro imóvel rural confinante, desde que a área remanescente seja igual ou superior à fração mínima de parcelamento. Então, é a hipótese em que, exceção, eu posso lavrar a escritura pública em que a área desmembrada, vou chamar a área desmembrada de área D, seja menor que a fração mínima de parcelamento, na circunstância, atendidos os pressupostos. A área remanescente, ela tem que ser maior ou igual que a fração mínima de parcelamento. Ok, tudo bem. E a área desmembrada, ela seja anexação a outro imóvel rural confinante, para
Anexação comprovada. São imóvel rural confinante. Ok. Qual é a exceção? Qual a exceção dessa redação? Bem, eu posso lavrar uma escritura pública na hipótese de essa área desmembrada, eu posso ser menor que a fração mínima, a escritura pública, quando a área desmembrada for menor que a fração mínima, mas a área remanescente ela deve ser maior ou igual, e essa área desmembrada ela se prestar à anexação a outro imóvel rural confinante, comprovadamente. O disposto não se aplica aos casos em que a alienação se destine comprovadamente à anexação a outro imóvel rural confinante, desde que a área remanescente seja igual ou superior à fração mínima de parcelamento. Parágrafo 2º, vamos lá. O 689 traz, no seu parágrafo 2º, uma regra específica. Cessão, alienação de parte ideal. Cessão ou alienação de parte ideal é permitida desde que não seja burla à lei. Então, a cessão e alienação de parte ideal permite-se desde que não seja burla à lei. A cessão ou alienação de parte ideal é permitida desde que não caracterize tentativa de burla à lei, o que será examinado pelo notário com seu prudente critério e baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, a localização, etc. Exame pelo notário, prudente critério, e baseado em elementos de ordem objetiva, baseado em elementos de ordem objetiva. Baseado em elementos de ordem objetiva. Aí nós temos quantidade de lotes parcelados, localização. Na dúvida, o oficial vai submeter o caso à apreciação do juiz ou regedor do foro extrajudicial. Nós já vimos uma disposição semelhante na aula anterior. Então, é isso que nós temos que atentar. A cessão ou alienação de parte ideal é permitida desde que não configure burla à lei. E quando o notário? E esse exame, quem faz? Notário. Prudente critério, tendo como se guiando aí, pela experiência, prudente critério e baseado em elementos de ordem objetiva. E se tiver aí dúvida, ele vai encaminhar ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Agora vamos para o próximo artigo, nosso estudo esquematizado. 690. Não estão sujeitos às restrições do artigo anterior. Então,
Restrições do artigo 689. Não se submete os desmembramentos previstos no artigo 2º do decreto 62.504. Que são regidos pelo decreto 62.504 de 68, artigo 2º. Essas restrições do artigo 689 não se submete, não se aplica, né? As restrições não se aplicam aos desmembramentos. Então vamos aqui abrir o Google para nós lermos esse decreto. Esse artigo 2º, decreto 62.504. De 1968, regulamento artigo 65 da 4.504. Os desmembramentos de imóvel rural que visem a constituir unidades com destinação diversa daquela referida no inciso 1 do artigo 4º da Lei 4.504 não estão sujeitos à disposição do artigo 65 e do artigo 11, desde que comprovadamente se destine a um dos seguintes fins: desmembramento decorrente de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, desmembramento de iniciativa particular que visem a atender interesse de ordem pública na zona rural, tais como os destinados à instalação de estabelecimentos comerciais, quais sejam postos de abastecimento de combustível, lojas, armazéns, restaurantes, silos, depósitos e similares, barragens, represas, oleodutos, estações de minerais metálicos, instalação de indústria em geral, os destinados à instalação de serviços comunitários na zona rural, quais sejam portos marítimos, colégios, asilos, centros, etc. Então, essas restrições de desmembramento menor que a fração mínima do parcelamento. Mas, se estivermos tratando dessas hipóteses previstas aqui no artigo 2º do 62.504, nós não vamos aplicar essas restrições ao desmembramento menor que a fração mínima do parcelamento. Nestes casos, o notário deve consignar no instrumento o inteiro teor da autorização, nessa hipótese, na escritura pública, inteiro teor autorização do INCRA, inteiro teor. Deve consignar no instrumento o inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA, inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA, o código do INCRA, o código do INCRA, nome e nacionalidade do detentor, nome, nacionalidade do detentor, nome e nacionalidade do detentor, denominação e localização do imóvel, denominação e localização do imóvel, denominação e localização do imóvel, bem como o número da respectiva averbação na matrícula, averbação na matrícula do imóvel. Então, nós temos que consignar na escritura pública todas essas informações. Parágrafo único. Vamos colocar aqui parágrafo único. As restrições do artigo 689, elas não vão ser aplicadas nas hipóteses daqueles desmembramentos previstos no decreto
62, 504, artigo 2º. E eu tenho que consignar na escritura pública todas essas informações. Inteiro o teor da autorização do INCRA para o estabelecimento, para a instalação daqueles estabelecimentos, o código do INCRA, nome e nacionalidade do detentor, denominação e localização do imóvel, a verbação dessa informação na matrícula do imóvel. Né? É isso que nós temos aqui no artigo 690. Essa informação é relevante. Artigo 691. Vamos lá para o artigo 691. O que diz o artigo 691? A pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. Esse conteúdo é um conteúdo super exigido nas provas de segunda etapa, ou pelo menos tem sido. Isso foi ponto exigido na prova discursiva do concurso do Amazonas, na segunda etapa, este conteúdo, e também foi ponto exigido na segunda etapa do Rio Grande do Sul, a segunda prova que foi aplicada. Artigo 691. Pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda a 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. Então, vamos lá. Como nós vamos esquematizar isso? Pessoa natural estrangeira. Pessoa natural, ela é uma pessoa natural estrangeira, nacional ou estrangeira. Ela só pode adquirir aquisição imóvel rural, aquisição de imóvel rural que não exceda, ou seja, vamos colocar de 50 módulos de exploração indefinida. Vamos colocar aqui. A pessoa natural estrangeira, ela só pode adquirir, a pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda, ou seja, até que não exceda 50 sim, é o máximo, 50 módulos de exploração indefinida. 50 módulos de exploração indefinida. A pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir aquisição. A pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural, aquisição de imóvel rural que não exceda a 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. Parágrafo 1º. Que não exceda em área contínua ou descontínua. Então é isso. A pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda a aquisição. Então, ela só pode adquirir imóvel rural de até 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. Até ou menos, né? Parágrafo 1º. A aquisição será livre, independentemente de qualquer autorização ou licença, se o imóvel contiver área inferior a 3 módulos, ressalvados imóveis situados em área considerada indispensável à segurança nacional, que aí dependerão de assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. A aquisição será livre. Aquisição será livre, independente de autorização
ou então licença, autorização, não há que se falar em autorização, também não há que se falar em licença. Independente de qualquer autorização, se o imóvel contiver área inferior, vamos colocar aqui, imóvel rural menor a 3 módulos de exploração. 3 módulos. Menor a 3 módulos. Inferior a 3 módulos. Ressalvado qual é a exceção. Aí nós temos aqui uma exceção. Exceção. Se ele for menor que 3 módulos e ele está em área considerado área exceção, imóvel rural em área, imóvel rural em área indispensável à segurança nacional. Indispensável à segurança nacional. Então, vamos lá. A pessoa natural estrangeira, ela pode adquirir um imóvel rural de até 50 módulos de exploração indefinida. Módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. Ou melhor dizendo, a pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda a 50 módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. A aquisição é livre, não se submete a qualquer autorização ou licença, se o imóvel rural for menor, contiver a área inferior a 3 módulos. A exceção são aqueles imóveis rurais que estão situados em área considerada indispensável à segurança nacional, que dependerão de assentimento prévio aí da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Assentimento prévio. Assentimento prévio. Assentimento prévio. Assentimento prévio. Assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Então, é isso. A aquisição é livre se tratar de imóvel rural cuja área seja menor a 3 módulos. A única exceção em que vai ser necessário o assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional é na hipótese desse imóvel menor que 3 módulos, eles estiverem em área indispensável à segurança nacional. Vamos aqui tirar uma foto. Vamos para o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Aquisição de imóveis rurais entre 3 e 50 módulos. Parágrafo 2º. Nós estamos falando de aquisição por pessoa natural estrangeira. Então, vamos colocar pessoa natural estrangeira, aquisição
de imóvel rural, aquisição, vamos colocar imóvel rural, pessoa nacional estrangeira, a aquisição de imóvel rural, entre 3 e 50 módulos, depende de autorização do INCRA. Ele é 3 imóvel rural a 50 módulos de exploração, módulo de exploração indefinida. Vamos colocar autorização do INCRA. Parágrafo 3º. Dependerá também de autorização do INCRA a aquisição de mais de um imóvel com área não superior a 3 módulos, feita por uma mesma pessoa natural. Parágrafo 3º. Dependerá também de autorização do INCRA a aquisição de mais de um imóvel, e essa área não superior, menor ou igual a 3 módulos de exploração indefinida. Então, nessa hipótese, a aquisição de imóvel feita por uma mesma, pela mesma pessoa natural estrangeira, vamos colocar também a autorização INCRA. Então é isso. E o parágrafo 4º, ele diz o quê? Caso o adquirente não seja proprietário de outro imóvel com área não superior a 3 módulos, deverá constar do instrumento sua declaração nesse sentido e sob sua responsabilidade. Então, é isso. O adquirente não é proprietário de outro imóvel. O adquirente é não proprietário de outro imóvel. Ele não é proprietário com a área não superior a 3 módulos. Com área não superior, menor ou igual a 3 módulos de exploração indefinida. O adquirente não é proprietário de outro. Caso o adquirente não seja proprietário de outro imóvel com área superior a 3 módulos, deverá constar no instrumento declaração da pessoa natural estrangeira. A pessoa natural estrangeira, ela somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda 50 módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua, que não exceda a 50 módulos de exploração. A aquisição será livre, independentemente de qualquer autorização ou licença, se a área for menor que 3. Então, vamos imaginar aqui uma reta, e eu vou dizer aqui como funciona. Nós temos aqui a área. A aquisição, a pessoa natural somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda a 50 módulos. Será que 50 módulos? Acho que 50 módulos também. Então, vamos fechar aqui essa bolinha. Essa bolinha aí, nós sabemos, está contida. Vamos considerar, então, que ele pode ter um imóvel de 50, cuja área seja 50 módulos de exploração indefinida. 50 MEI. Ele não pode adquirir. Uma área maior. Eu acho difícil quando as pessoas elas invertem, elas têm uma dificuldade em serem diretas. Isso me deixa um pouco chateado quando a gente vê esse tipo de
redação, porque a lei tem que ser clara, óbvia. Não, eles fazem de uma forma confusa. A pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda de 50 ou menos. De 50 ou menos. Qual o problema em dizer assim? Hein? Tem um problema difícil de redação, né? Isso é falta de leitura, acredito eu. A pessoa natural estrangeira somente poderá adquirir imóvel rural que não exceda 50 módulos de exploração, ou melhor dizendo, 50 módulos de exploração indefinida e menos de área contínua ou contínua. Então, aqui ele pode. Essa aqui, ele pode. Vamos imaginar aqui que aqui seja zero. Zero área. A aquisição será livre, independente de qualquer autorização ou licença, se o imóvel contiver área inferior a 3 módulos. Então, inferior a 3 módulos, aqui não. Aqui já é aberto, porque 3,5 é essa situação. Não há que se falar licença nem autorização. Então, vamos tirar aqui licença nem autorização. Dependerá também da autorização do INCRA a aquisição de mais de um imóvel com área não superior à aquisição de imóveis rurais entre 3 e 50 módulos, dependerá da autorização. Então, vamos colocar aqui 3 a 50, 3,5 a 50,5, nós temos que ter a autorização. Isso que ele traz, né? De 3,5 a 50,5 precisa de autorização. A aquisição de imóveis rurais entre 3 e 50 depende de autorização. Agora ficou claro. A aquisição de imóveis rurais entre 3 e 50 depende de autorização. Depende também de autorização a aquisição de mais de um imóvel com área não superior, menor ou igual a 3 módulos feitos por uma mesma pessoa. Menor ou igual ou não superior. A aquisição de mais de um imóvel pela mesma pessoa natural estrangeira, autorização do INCRA. E caso ele não seja proprietário, ele declara na escritura pública, né? Não, eu não sou proprietário, porque se ele tiver uma área menor, mais de um imóvel, que pode ser uma forma de burlar, né? Meio. Declaração. Ótimo. Então, caso o adquirente não seja proprietário de outro imóvel com a área não superior a 3 módulos, deverá constar do instrumento sua declaração nesse sentido e sob sua responsabilidade. O artigo 692, ele traz uma restrição àquela pessoa jurídica estrangeira. Então, vamos lá. PJ, essa pessoa ou ela é estrangeira, ou então ela é uma pessoa jurídica autorizada a pessoa jurídica estrangeira, autorizada a funcionar no Brasil, ou a pessoa jurídica brasileira. Pessoa jurídica brasileira é uma pessoa jurídica brasileira, uma é autorizada, outra é a brasileira, que participem pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas, pessoas, vamos colocar pessoas naturais, pessoas estrangeiras, estrangeiros, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, de que participem, que tenham pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do capital social e residam ou tenham sede no exterior. Vamos lá. A pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil ou a pessoa jurídica brasileira, da qual participem a qualquer título pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior.
pessoa estrangeira que tem a maioria do seu capital. Tem que interpretar os artigos, né? São confusos. A pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, ou a pessoa jurídica brasileira, a estrangeira ou a brasileira, na qual participe a qualquer título pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital, ou jurídicas que tenham pessoas estrangeiras físicas a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas, pessoas naturais estrangeiras, mas essas pessoas, acredito que a melhor interpretação é a maioria do capital social, dizem respeito com maioria do capital social. É simplesmente dizer, ó, aquelas pessoas jurídicas brasileiras em que nós tenhamos pessoas com a maioria do capital social que são estrangeiros. Mas, enfim, então vamos dizer dessa forma. A pessoa jurídica estrangeira ou aquela pessoa jurídica brasileira em que os estrangeiros detêm a maioria do capital social, detenham a maioria do capital social, a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil ou a pessoa jurídica brasileira da qual participem a qualquer título pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas, estrangeiros físico ou jurídico, que tenham a maioria do capital social, e residam, tenham sede e residem sede no exterior. No exterior. Detenham a maioria do capital social e residam e tenham sede no exterior. Essas pessoas, elas só podem adquirir imóveis rurais mediante aprovação do Ministério da Agricultura. Aquisição de imóveis rurais mediante a aprovação do Ministério da Agricultura. Aprovação do Ministério da Agricultura. Aprovação do Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. Ok. Então, a pessoa jurídica estrangeira ou a pessoa jurídica brasileira, mas que os estrangeiros detenham a maioria do capital social e residem ou tenham sede no exterior, esses estrangeiros sendo pessoas naturais ou pessoas jurídicas, vamos ver se é isso mesmo. A pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar ou a pessoa jurídica brasileira, da qual participem pessoas estrangeiras, física ou jurídica, pessoas naturais ou jurídicas, que participem, que tenham a maioria do capital, ou melhor, é isso mesmo, que tenham a maioria do capital social e residem com sede no exterior, em que os estrangeiros detenham a maioria do capital social, residem e tenham sede no exterior. Ela só pode adquirir imóveis rurais com aprovação do Ministério da Agricultura. O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele diz o seguinte: para a aquisição de imóvel rural por empresas constituídas no Brasil, sob a égide das leis brasileiras, com sede foro no território nacional, ainda que delas participe capital estrangeiro, não é necessária autorização do INCRA. Para a aquisição de imóvel rural por empresas constituídas no Brasil sob a égide das leis brasileiras, com sede foro no território nacional, então, aquelas pessoas, né,
aquelas pessoas jurídicas brasileiras. Isso quer dizer o quê? Elas são constituídas sobre as leis brasileiras, elas são sede e foro no território nacional, sede e foro no território nacional, sede e foro no território nacional, capital estrangeiro, não importa, estrangeiro, não se fala, não se diz, não se questiona, não é necessário a autorização do INCRA. Não necessário autorização do INCRA. Ótimo. Uma pessoa jurídica estrangeira e aquela pessoa jurídica brasileira, mas ela é brasileira, mas os estrangeiros, eles detêm a maioria do capital social e residem em sede no exterior, para adquirir imóveis rurais só mesmo com a aprovação do Ministério da Agricultura. E aquelas pessoas jurídicas brasileiras, isso quer dizer constituídas sob as leis brasileiras, sede foro no território nacional, o capital ainda que seja, ainda não importa, estrangeiro ou não. Ou não. Não é necessária a autorização do INCRA. Então, regras aí que devem ser obedecidas. Vamos lá, tirar a nossa foto. Continuamos. O parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Na escritura de compra e venda de imóvel rural por pessoa natural estrangeira constarão obrigatoriamente. Então, vamos ter uma escritura pública de compra e venda, imóvel rural. Na escritura de compra e venda de imóvel rural por pessoa natural, um dos polos da relação é uma pessoa natural estrangeira. Pessoa natural estrangeira. O que nós temos que ter na nossa escritura pública, obrigatoriamente? Os dados do documento de identidade, dados do documento de identidade. 2. Prova de residência no território nacional. Prova residência território nacional. Prova de residência no território nacional. Autorização do órgão competente ou assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Autorização órgão competente ou então autorização do órgão competente, assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional.
Então, é isso. Na escritura pública de compra e venda, em que, na escritura pública de compra e venda, em que temos por objeto o imóvel rural e um dos polos da relação seja uma pessoa natural estrangeira, é imprescindível constar os dados do documento de identidade deste adquirente, né? O adquirente, prova de residência no território nacional, autorização do órgão competente ou assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? Se for pessoa jurídica estrangeira, a escritura conterá a transcrição do ato que lhe concedeu autorização para aquisição da área rural. Então, PJ estrangeira. A escritura pública, ela deverá constar a transcrição do ato autorizador de aquisição. Então, transcrição do ato de autorização. Transcrição do ato de autorização para aquisição da área rural. Para aquisição da área rural. Transcrição do ato de autorização dos documentos comprobatórios de constituição. Transcrição dos documentos comprobatórios de constituição e ainda, por fim, a licença de funcionamento no Brasil. Licença, funcionamento no Brasil. Então, vamos lá? Quando eu tiver uma escritura pública de compra e venda de imóvel rural em que o adquirente seja pessoa natural estrangeira, tenho que trazer dados do documento de identidade, prova de residência no território nacional e autorização do órgão competente, ou então o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Se se tratar de pessoa jurídica estrangeira, eu tenho que trazer na escritura pública, obrigatoriamente, transcrição do ato de autorização para a aquisição da área rural, transcrição dos documentos comprobatórios da Constituição da PJ e licença de funcionamento no Brasil. O parágrafo 4º, ele diz o seguinte: aplica-se o disposto no 691, parágrafo 3º, dependerá também de autorização do INCRA a aquisição de mais de um imóvel com a área não superior a 3 módulos, feita por uma mesma pessoa natural. Aplica-se o disposto no 691, parágrafo 3º, nos casos de fusão ou incorporação de empresas, de alteração do controle acionado da sociedade ou de transformação de pessoa jurídica nacional para pessoa jurídica estrangeira. Vamos aqui, de qualquer forma, continuar. Parágrafo 4º. Vamos lá no parágrafo 4º. O que diz o 691, parágrafo 3º? Depende de autorização do INCRA a aquisição de mais de um imóvel por uma mesma pessoa natural, com área não superior. Então, o parágrafo 3º do 691,
parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte: eu tenho uma pessoa natural e essa pessoa natural ela está adquirir o quê? Mais de um imóvel. Ela está a adquirir mais de um imóvel rural. Então, aquela pessoa depende de autorização do INCRA a aquisição de mais um imóvel com área não superior mais um imóvel, área menor ou igual a 3 modos de exploração indefinida. Então, nessa hipótese em que uma pessoa natural adquirir ou a aquisição por uma pessoa natural de mais de um imóvel rural de área menor ou igual a 3 modos de exploração indefinida, nós vamos ter obrigatoriamente autorização do INCRA. Autorização do INCRA. Então, a pessoa ela adquire um imóvel de 2 e um imóvel de 2. Então, a aquisição de mais um imóvel rural com área menor ou igual a 3 módulos. O que diz o 692, parágrafo 4º? 62, parágrafo 4º. Ele vem dizendo o seguinte: aplica-se essa regra de autorização do INCRA nos casos de fusão ou incorporação. Então, essa regra, né, de autorização do INCRA, aplicar-se a essa regra nos casos de fusão ou incorporação de empresas, fusão, incorporação de empresas, alteração do controle acionário da sociedade, alteração controle acionário da sociedade. Ok, adiante. Transformação de PJ, transformação da PJ, da pessoa jurídica nacional, pessoa jurídica nacional, para pessoa jurídica estrangeira, para PJ estrangeira. Então é isso. Nós temos que também obter a autorização do INCRA na hipótese de fusão e incorporação de empresas. Aplica-se o disposto no artigo 691, parágrafo 3º, nos casos de fusão ou incorporação de empresas, de alteração do controle acionário ou da sociedade ou de transformação da pessoa jurídica nacional para pessoa jurídica. Isso não tem a ver, claro, com esses atos, tem a ver com a titularidade da área rural, correto? A autorização do INCRA nas hipóteses de... Não que o INCRA vai vai autorizar fusão ou incorporação de empresas, não é isso? Mas diz respeito à titularidade daquela área rural. Elas podem até se fundir, mas a titularidade ficará aí, enfim, tem que ser discutido isso. Como ficará a titularidade daquela área, né? Porque essa regra, a autorização do INCRA, nos casos de fusão e incorporação de empresas, alteração do controle acionário e transformação da pessoa jurídica nacional em pessoa estrangeira. Vamos lá agora para o artigo 693. Vamos lá. Artigo 693.
Ele está falando que a soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, então a soma, o somatório das áreas de imóveis rurais e área de imóveis rurais, o somatório das áreas rurais pertencente à pessoa estrangeira, sejam pessoas naturais ou pessoas jurídicas, não pode ultrapassar a 1/4 da superfície dos municípios onde se situem, comprovada por certidão do RI. Não pode ultrapassar 1/4 a área rural, 1/4 da superfície dos municípios, 1/4 superfície município. 1/4 da superfície, não pode ultrapassar 1/4 da superfície do município. Então, o somatório da área dos imóveis rurais que pertençam à pessoa estrangeira, pessoa natural, pessoa jurídica, não pode ultrapassar 1/4 da superfície. Esse tema foi cobrado agora na prova da VUNESP, no Rio Grande do Sul, na segunda fase. A área de imóveis rurais, pessoa estrangeira, também foi tema específico na segunda fase do Amazonas. A área dos imóveis rurais pertencente às pessoas estrangeiras, então não pode ultrapassar 1/4 da superfície. Então essa área ela tem que ser menor ou igual a 1/4 da superfície do município. 1/4. O somatório tem que ser menor ou igual a 1/4 da superfície do município. E como se comprova isso? Comprovada por certidão do RI. Comprovada por certidão do RI. Ótimo. E por fim, o 694, não, ainda temos o 694 e o 695. O que diz o 694? O 694, ele diz o seguinte: da escritura relativa à aquisição de imóvel rural por pessoa natural estrangeira, constará obrigatoriamente. Então, nós temos a escritura pública de aquisição de imóvel rural, aquisição de imóvel rural, e essa aquisição de imóvel rural é por pessoa natural estrangeira. Pessoa natural estrangeira. A aquisição de imóvel rural é por pessoa natural estrangeira. Constará obrigatoriamente o que eu tenho que trazer. Eu tenho que ter o documento de identidade do adquirente, documento de identidade adquirente, documento de identidade do adquirente, prova de residência no território nacional, residência no território nacional, e ainda autorização do INCRA, se for o caso. Autorização do INCRA. Então é isso. Nós temos que a área dos imóveis rurais que pertencem à pessoa estrangeira, pessoa natural e pessoa jurídica, não pode ultrapassar, que pertençam, né? Não podem ultrapassar, não podem, a área, não, o somatório não pode ultrapassar a 1/4 da superfície do município, comprovado por certidão do RI. E a aquisição de imóvel rural por pessoa natural estrangeira é imprescindível o documento de identidade
do adquirente, prova de residência no território nacional e autorização do INCRA, se for o caso. O artigo 695, para nós encerrarmos a nossa aula, o adquirente de imóvel rural for pessoa jurídica estrangeira. Então, adquirente imóvel rural é uma pessoa jurídica quando for uma pessoa jurídica estrangeira. Nessa hipótese, quando o adquirente do imóvel rural for uma pessoa jurídica estrangeira ou equiparada, deverão constar obrigatoriamente da escritura. Então, vocês vão trazer na escritura pública os elementos. Aprovação pelo Ministério da Agricultura. Aprovação do Ministério da Agricultura. Os documentos comprobatórios de sua constituição e licença. Documentos comprobatórios de sua constituição e licença, né, para atuar no Brasil, licença para funcionamento, para funcionamento, autorização do Presidente da República. Autorização do Presidente da República, naquelas hipóteses do Decreto 74965, Decreto 74965, de 74. De 74. Vamos lá dar uma olhada nessas hipóteses. Decreto 74965, de 1974. Esse decreto, vamos compartilhar aqui com os senhores. Ele diz o seguinte, que o estrangeiro residente no país e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar só poderão adquirir imóvel na forma prevista neste regulamento. Fica também sujeito ao regime, este regime é a pessoa jurídica da qual participem e tal. Já falamos sobre isso. As restrições ficam excluídas. Será autorizado o estrangeiro que pretende se compromissar e a aquisição de imóvel por pessoa não poderá ser designada módulos. Dependerá de autorização para aquisição com a área não superior feita por pessoa física. Isso aqui são hipóteses específicas, né? Esse decreto é importante. O requerimento de autorização será instruído com documentos, concedida, autorização pelo INCRA. Só poderá, a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, a pessoa jurídica brasileira, só poderão adquirir imóveis rurais quando este se destina à implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais ou de colonização vinculados a seus objetivos estatutários. Autorização do Presidente da República. Vamos dar uma olhada. O livro, o cartório, artigo 15. Os cartórios de RI manterão um cadastro especial em nível auxiliar de aquisição de terras rurais por pessoas estrangeiras físicas e jurídicas. Ctrl F, presidente. O presidente da República poderá aumentar o limite fixado, observar-se os mesmos procedimentos, nos casos previstos, na hipótese. A autorização do presidente da República nos casos do parágrafo 3º do artigo 5º. Então, vamos lá no parágrafo 3º, artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 3º.
O prazo referido nesse artigo poderá ser prorrogado se o promitente comprador, embora sem transferir seu domicílio para o Brasil por motivo justificado, utilizou um imóvel na implantação. Não, esse é o parágrafo 6º. Será autorizado... Não, mas... É o parágrafo 3º do artigo 5º, né? Será autorizado por decreto, em cada caso, a aquisição além dos limites fixados, quando se tratar de imóvel rural, vinculado a projetos julgados prioritários em face dos planos de desenvolvimento do país. Quando o adquirente do imóvel rural for pessoa jurídica estrangeira, o ela equiparada deverão constar obrigatoriamente da escritura, aprovação pelo Ministério da Agricultura, os documentos comprobatórios de sua constituição e licença para o funcionamento e autorização do presidente da República, nessa hipótese, né? De se tratar de imóvel rural vinculado a projetos julgados prioritários em face dos planos de desenvolvimento do país. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença e vamos continuar aí com as nossas próximas subseções, dando continuidade ao nosso estudo esquematizado. Então, vamos encerrar nossa gravação.